Olá, eu vou falar um pouco sobre a intoxicação crônica, né? Meu nome é Elver, eu sou médico do trabalho e atuo na área da saúde do trabalhador desde 2004, né, atendendo trabalhadores intoxicados por agrotóxicos. A intoxicação crônica é um tipo de intoxicação muito importante, apesar de pouco discutida e pouco valorizada no dia a dia no sistema de saúde. E ela existe algumas características importantes que nós vamos discutir hoje. Primeiro, como todo agravo, é necessário fazer uma boa anamnese, uma boa investigação, descobrindo a história de intoxicações anteriores. É muito comum em trabalhadores agrícolas história de intoxicação ou intoxicações. Todo trabalhador que tiver intoxicação prévia é um candidato, infelizmente, a alterações de intoxicação crônica. Outro aspecto importante é que baixas doses de exposição podem causar efeitos ao longo do tempo. Então, nem sempre existe uma história de uma grande exposição, de um caso grave. Então, poucas doses podem, infelizmente, causar um agravo com o tempo. Outro aspecto importante é que as intoxicações crônicas podem variar desde sintomas muito leves, como dor de cabeça, alterações da memória, da irritabilidade, até alterações muito graves, como cânceres, coma, convulsões e morte. E uma das coisas mais difíceis, né, de se fazer a relação entre da intoxicação crônica é o grande período de latência. Geralmente as pessoas têm o contato e anos, às vezes décadas depois, têm os sintomas, os sinais e a doença se revela. Então é muito longo esse período que a gente chama período de latência. Dentre os cânceres, né, a literatura já é muito vasta nesse assunto, existem vários tipos de câncer que podem ter relação com os agrotóxicos. Eu vou colocar um destaque para o glifosato, que é um agrotóxico herbicida de larga utilização no Brasil e no mundo, que está relacionado ao aparecimento de linfomas, que é um câncer do aparelho hematológico. Outro efeito muito importante de ser observado são os efeitos neurológicos. Um deles mais estudado é a polineuropatia relacionada à exposição a organofosforados. São alterações geralmente nas pernas, nos membros inferiores, que podem evoluir para os membros superiores também. E, em alguns casos, levando a lesões graves, com alterações da locomoção, né, a pessoa pode ficar paraplégica. Doença de Parkinson, né, também é provável, né, é comum essa relação na literatura médica e está relacionado a alguns herbicidas e ao fungicida mancozeb. E a demência, a doença de Alzheimer, também está relacionada à exposição crônica a alguns tipos de agrotóxicos. Merece destaque também, pela gravidade, as alterações de saúde mental, depressão, ansiedade, irritabilidade, alteração de concentração, dificuldade de aprendizado, alterações de memória são também relacionados à exposição a alguns tipos de agrotóxicos, como os organofosforados, organoclorados, piretróides, dentre outros. E, infelizmente, é comum, né, a associação entre suicídio e a exposição crônica a alguns tipos de agrotóxicos. Existe também a possibilidade de alteração do sistema endócrino e do sistema reprodutivo. É muito estudado a alteração da tireoide, o hipotireoidismo, está relacionado à exposição a alguns agrotóxicos, como organoclorados, fungicidas. A obesidade e diabetes, tanto em adultos quanto em crianças, também pode estar relacionado a alguns tipos de agrotóxicos. E os problemas reprodutivos que atingem homens e mulheres, também já existe muita literatura definindo vários tipos de problema, desde alterações nos espermas nos homens ou endócrino nas mulheres que causam infertilidade ou alterações reprodutivas importantes. Os problemas respiratórios, o mais comum é a asma, que pode também atingir adultos e crianças e está muito relacionada à exposição com piretroides, que é um grupo de agrotóxico muito utilizado em área urbana, né? A gente utiliza ele muito nas nossas casas, principalmente com relação aos vetores, né? Os mosquitos. E existe também estudos mostrando que existem danos genéticos, epigenéticos, que ainda não determinam um adoecimento, mas que já concluem como uma perda
celular, né, uma alteração celular importante que pode gerar um futuro problema de saúde grave, né? E a gama de problemas relacionados aos agrotóxicos é muito grande. Temos problemas renais, problemas hepáticos, que são muito comuns, alterações oculares, dermatoses, alterações auditivas, principalmente a perda auditiva, relacionada à exposição a organofosforados, que é um grupo também muito utilizado no Brasil. Sempre é bom lembrar que existem outras etiologias dessas doenças que deve ser considerado para fazer-se um diagnóstico diferencial. Muito importante, investigar etilismo, diabetes, alterações das vitaminas, principalmente do complexo B, alterações da tireoide, né, alterações neurocomportamentais, e lembrando que a perda auditiva também pode ser causada por exposição ao ruído, né? Mas todos esses efeitos, né, esses diagnósticos diferenciais, eles têm que ser levados com bastante cuidado, né, porque às vezes, inclusive, a doença que está se investigando é efeito da exposição aos agrotóxicos, como acontece, por exemplo, no caso do diabetes, do hipotireoidismo. Então, é importante estar atento a isso. E, para finalizar, todo caso de intoxicação aos agrotóxicos, seja ele agudo ou crônica, ele deve ser notificado nos nossos sistemas de notificação oficiais, né? No Brasil, nós temos a ficha do SINAM, o Sistema Nacional de Agravos de Notificação, duas fichas importantes: a ficha de intoxicação exógena, que pode compreender as intoxicações tanto agudas quanto crônicas, e a ficha de violência autoprovocada nos casos de tentativa de suicídio que tem relação com intoxicação por agrotóxicos. Para os trabalhadores que são beneficiários do INSS, é importante o preenchimento da comunicação de acidente de trabalho, que vai garantir os seus direitos junto à Previdência. E, claro, né, infelizmente, quando temos a declaração de óbito que tem uma relação daquele óbito com o trabalho, é importante colocar lá direitinho a causa, a relação, quando for o caso, né, com os agrotóxicos, para que as políticas públicas possam depois acontecerem com relação principalmente aos casos graves e óbitos, né? Muito obrigado.